Muito bem, meus amigos da Movement. Estamos aqui, eu, professor Pedro Ivo, o meu grande parceiro e sócio, professor Alan Bastos, recebendo hoje o professor Léo Melo, mais conhecido como Djokovic, a fera do Querobel. A gente vai trocar uma ideia hoje aqui, vamos falar bastante sobre essa empreitada dele aí, que já está durando aí uns 2 anos, 3 anos de imersão profissional e competitiva, né? Uma parte até pessoal, mas muito focada no Querobel. A gente vai bater um pouquinho de papo com ele. Não é isso, Alan? Exatamente isso. Papo muito legal, né, Pedro? O cara que a gente viu crescer, se tornou um monstro e que hoje está podendo dividir os trabalhos com a gente, trazendo tanta informação rica para o meio da educação física. Mas antes da gente começar a fazer as perguntas, antes do Léo começar a contar as histórias dele para a gente, só lembrar a galera de ir aqui no vídeo, dar sua curtida, quem está assistindo pelo YouTube, se inscrever no nosso canal e acompanhar, que a gente vai trazer, como a gente tem feito muita coisa, vai trazer mais novidade aí, principalmente agora para 2022. Dito isso, dado esse recado, nada mais justo que começar pedindo para o Léo contar um pouquinho da história dele para a gente, tanto da história dele na educação física, como a história dele com essa ferramenta que se tornou a maior fera que eu conheço. Pelo menos não conheço ninguém tão fera quanto ele, Pedro. Eu Conhecendo conheço pouca pouca gente, gente, porra. eu conheço pouca gente também. Eu conheço. Ela, quem são os outros mais ou menos? Ah, peraí, deixa eu pensar. Não, só conheço o Léo. Eu só conheço o Léo, é o que Sacanagem. tem, filho. É o que Não, tem tem, velho. muita gente usando, né? Você vai em qualquer lugar de Deus, você vê a galera usando o Querobel, mas a propriedade que o Léo traz, que ele apresenta, a quantidade de informação técnica e de variedade que permite você fazer um curso com esse rapaz aí, para mim é algo fora do normal. Eu não realmente não vi nada igual até agora. Piadas à parte, Léo, conta um pouquinho dessa sua história aí pra gente. Então vamos embora, né? Primeiro, sempre agradecendo o convite aí de vocês, né? Eu acho legal começar a falar a história um pouquinho antes do Querobel, né? Como de fato eu comecei e iniciei a educação física ali, porque tem total relação com o jeito que eu aplico hoje o treinamento com a ferramenta Querobel, né? Eu, na época de estágio, né? Eu nem era formado ainda. No finalzinho da minha graduação, na verdade, eu abri um estúdio de Pilates, tá? A minha esposa, ela já era formada, então ela ficou como responsável técnica do espaço, né? Então eu, antes de me formar, já estava no meio ali do Pilates e fazia um estágio numa sala de musculação, até que você era coordenador lá na época, né? Cara, eram dois ambientes completamente diferentes, né? Eu saía da musculação, que naquela época, né, a gente tinha muito, era quase que inibido a se movimentar, né? Era tanta restrição quanto a movimentação, né, cara? E a gente ficava com aquela, né, no que pode fazer, o que não pode, né? Tinha academia que proibia certas movimentações, né? E, por outro lado, dentro de um estúdio de Pilates, e principalmente sendo o meu espaço ali, né, eu tinha uma liberdade enorme, tá, para fazer o que eu quisesse quanto à movimentação, né? Você abre um estúdio de Pilates e não sei quem já praticou de fato um Pilates, né? Pilates raiz, vamos dizer assim, né? Que explora todas as possibilidades ali, não é uma musculação com molas e nem naquela fisioterapia tradicional, né? Aquele feijão com arroz ali, né? É de fato enxergar uma tela em branco ali e poder pintar, desenhar o que você quiser ali, né? E assim veio o meu processo de formação, em cima de formação, né? Em cima de um estúdio, dentro de um estúdio de Pilates, e que eu era livre para fazer qualquer tipo de movimentação, né? E no meio do caminho, tá? Eu comecei a ter contato com a ferramenta, com o Querobel, e comecei a tentar transferir toda essa liberdade que eu tinha de movimentação, que me permitia ali dentro, para o Querobel, tá? E, cara, foi um sucesso total ali, né? Porque eu comecei a aplicar até dentro do estúdio aquilo ali, né?
era um estúdio de Pilates, mas eu comecei a aplicar outros tipos de treinamento e o Kettlebell foi um deles, tá? E sempre me deu muito resultado, tá? Com qualquer tipo de pessoa, com qualquer faixa etária, na verdade, né? E qualquer limitação de pessoa, porque as possibilidades, elas são grandes, né? E, e de mais ou menos 2, 3 anos para cá, como o Pedro falou, eu comecei a me dedicar exclusivamente à ferramenta Kettlebell, tá? E aí, tanto na parte de treinamento, tá? Para tentando atingir o máximo de pessoas possíveis ali, né? Quanto para a parte de competição, né? Hoje em dia eu estou como presidente da Federação Carioca de Kettlebell Esporte e atleta também, né? Vou até ano que vem representar lá a seleção brasileira na modalidade, tá? E é mais ou menos isso, tá? A trajetória minha na educação física é até chegar num sistema de treinamento com o Kettlebell que eu tenho hoje aqui. Muito legal, Léo. A gente, obviamente, fez parte dessa trajetória, né? De várias formas e se encontrando de várias maneiras diferentes, né, Alan? Desde da graduação, no estágio, depois pós-graduação, inox. Então, a gente acompanha de perto a evolução do Léo e, especificamente, acho que eu particularmente acho que ele se encontrou realmente no Kettlebell e ele partiu, tanto é que ele partiu para utilizar a ferramenta de uma forma que poucas pessoas que eu conheço, aí sim, poucas pessoas que eu conheço, é, utilizam. Eu, por exemplo, uso muito o Kettlebell dentro do cross com um aluno particular, mas com uma pegada diferente do que o Léo usa. Ele tem a liberdade que ele tem e a propriedade que ele tem para utilizar a ferramenta, ela vai além daquilo que eu consigo fazer hoje, tá? Então, isso vem com prática mesmo, com estudo, com determinação ali, com você metendo a cara para fazer o trabalho, né? E tá vivendo aquilo ali no dia a dia. E o CrossFit me ensinou muito isso. Que, cara, se você não tiver realmente com a mão calejada, tá faltando alguma coisa em você ali para te mostrar, né, efetivamente o caminho, né? Para você trilhar esse caminho, você precisa estar todo detonado. Você precisa estar, quando eu falo de mão calejada, é porque a mão calejada ela indica que você passou por um processo ali, que você sabe onde é que dá calo, você sabe onde é que está o problema, você já identificou os detalhezinhos que são importantes para a prescrição. E isso, E colocar a talvez, pele em jogo, né, Pedro? Como o Nassim isso, Taleb fala, que é o livro dele, exatamente, acho que você tem que. exatamente. E isso talvez seja o grande ponto e o grande diferencial do Léo hoje, dentro da minha visão, no mercado, porque é um cara que tem uma vivência com Kettlebell que muito poucas pessoas têm, seja com qualquer estilo, porque, em geral, igual como é o meu caso, eu uso muito no CrossFit e tal, mas ele vive o Kettlebell quase que diariamente. A gente tem no Brasil a modalidade começando já a ganhar força, né, Léo? Né? E aí eu queria até aproveitar já, Alan, e fazer uma pergunta para ele relatar um pouco para a gente, porque ele teve participando agora do campeonato sul-americano, se não estou enganado, foi em São Paulo, né, Léo? Foi Sul-Americana brasileira no mesmo dia, no mesmo final de semana, na verdade, né? Foi presencial, né? E Aham. depois, Esse agora, campeonato também, ele foi em esse final primeiro de semana, lugar e só tinha foi ele, Goiânia. competiu sozinho, Pedro. É igual o mesmo esquema do. Foi É tipo campeão, isso, que é pô, Léo. é tipo isso. Dessa, Primeiro daqui foi o segundo. Não tem segundo. Mas, ô, Pedro, antes da gente. A gente vai ficar aqui sacaneando o Léo o tempo todo, né? Antes de você fazer a pergunta, eu só queria fazer um complemento aí nesse negócio que você falou de arriscar a pele. A gente já fez algumas resenhas e a gente acho que sempre volta nesse assunto. Isso é um ponto muito importante que é sempre bom ressaltar e é uma falha de várias profissões. A gente está falando aqui da educação física, então vamos falar especificamente dela, que é a briga sempre entre o teórico e o prático, né? O cara que está na prática, ele fala que a teoria não serve para nada. E o cara que está lá na teoria, ele gosta de falar que o cara está fazendo desvelhado.
no final da história, eu acho que é uma coisa que eu e você, Pedro, estamos muito alinhados, e aí o Léo é um grande exemplo disso. Se você não, esse exemplo que você usa é sempre legal, né? Se você não bota calo na sua mão, se você não arrisca sua pele, se você não bota a sua pele em jogo, se você não vai lá vivenciar aquilo, só a teoria vai passar muita coisa batido, você fica até com uma dificuldade de criticar as falhas teóricas que você vai encontrar pelo caminho. Eu acho que é um processo de aprendizagem, eu acho que o processo de aprendizagem do profissional que é mais sólido é aquele que começa com a prática. Essa é a minha visão. E quando você começa vivenciando, você vai ter sempre procurando as orientações corretas, as pessoas que estão lá também colocando a sua pele em jogo, você tem muito mais facilidade depois de absorver toda a teoria e pegar isso e passar para frente, que é o que o Léo está fazendo hoje. Você está falando que você usa o Querobel e eu vejo, eu também uso, tá? E muitas pessoas usam o Querobel. E a gente não está aqui para criticar se a pessoa usa certo ou usa errado, né? Se pega assim, pega assado. É uma ferramenta que está lá para ser usada. O ponto é, um cara como o Léo, com o conhecimento que ele tem, ele traz para a gente, ele aumenta muito o nosso repertório. Além de fazer a gente usar de uma maneira mais eficiente, aumenta muito o nosso repertório quando a gente tem a oportunidade de sentar e aprender com ele para poder enriquecer aquilo que faz no dia a dia. Então, eu só queria dar esse reforço. A gente sempre fala pouco, né, Pedro e você? Vou deixar você Sim. fazer pergunta e Então, passar a bola na para ele. verdade, eu já tinha falado, era só para ele contar um pouquinho de como é que foi essa experiência dele aí Sim. Deixa eu só aproveitar, então, antes de entrar na experiência lá da competição, mas acho que uma das grandes dificuldades que nós profissionais temos, eu estou falando até por mim também, seria com relação ao tempo, né, cara? A gente não consegue, a gente não tem tempo suficiente para dominar todos os métodos que tem disponíveis de treinamento aí, né, cara? E aí uma das grandes vantagens é justamente essa, até a oportunidade nossa agora da clínica de Querobel, né? Você usar os cursos, né? Pegar alguns atalhos para poder te facilitar nesse processo de acumular de conhecimento, né? Então, você fazer um curso, por exemplo, que vai te entregar tudo masticadinho ali, cara, eu acho que é o que a gente tem que fazer hoje, né? Porque a gente não tem, o dia só tem 24 horas, né, cara? Então a gente não. E além do trabalho que a gente tem, acúmulo de outras coisas, enfim, que a gente não consegue ter tempo para se dedicar único e exclusivamente aos estudos, né? Então, pegar esses atalhos e buscar pessoas que consigam mastigar isso para a gente e entregar de uma maneira mais fácil, mais prática para ser aplicada direto ali, né? Porque a ideia é essa, né? Você saiu lá do sábado, domingo da clínica, na segunda-feira já aplicar todo aquele conteúdo ali, né? Sem precisar fazer muito esforço, vamos dizer assim, né, cara? Então, acho que Você não vai ser especialista em tudo, Léo. Né? não tem Você que como, eu né? digo, nós profissionais, é impossível. Mas existem os especialistas por aí para dar aquele mínimo necessário para que a gente faça melhor uso das ferramentas que estão disponíveis. E é muito importante que o professor ele tenha essa capacidade mais generalista, se ele quer atuar na prática, se ele quer estar no dia a dia atuando junto aos alunos, dando aula, seja na sala de musculação, na sala de crossfit, como personal, atuando no treinamento físico, na atividade física. Eu acho que esse teu recado é muito importante nesse sentido. É. E aí, entrando no ponto da competição que o Pedro tinha falado, né? Desde maio, se eu não me engano, do ano passado, tá? Foi quando parou todas as competições de Querobel Esporte, tá? E presenciais, né? E na intenção de conseguir manter tantos atletas, né? Praticando sem desanimar ali, né? E manter aquilo tudo que eles já vinham conquistando, né? Porque no ano antes já tinha uma galera aqui do Brasil representar o país lá fora no esporte, né? Então estava com uma equipe pequena, mas uma equipe boa, e tudo parou, e com a ideia de tentar manter essa galera em movimento e até trazer mais pessoas para o esporte, né? Começaram a fazer alguns campeonatos online, né? E foi aí que eu entrei na parte competitiva do Querobel Esporte, né?
participei de uma, de duas, de três, enfim, vim participando ao longo do ano. E aí, foi o que o Ana falou ali, né? Como não é um esporte muito difundido ainda, né? E tem muitas categorias, acontece muito da pessoa ganhar porque está sozinha naquela categoria ali, entendeu? Mas Acabou que eu tava de sacanagem, é isso mesmo, Léo? não, em parte zero, em parte. E aí um campeonato após o outro, né? Pessoas foram estimulando umas às outras ali a tentar um pouquinho, né? As provas eram mais acessíveis, né? Tinham provas de 5 minutos, né? Com cargas iniciantes. Então, assim, muita gente conseguiu se testar. E aí, a partir desse teste, começaram a se envolver, se apaixonar ali pelo esporte. E eu fui uma delas, tá? E aí, eu comecei em setembro do ano passado, uma preparação mais focada, tá? No esporte. E até tentei o índice para o Mundial em dezembro, que teve um brasileiro online ainda, ano passado, e só que sem sucesso, né? Ainda eu estava muito cru ainda, né, no esporte ali, e você entrar numa carga amadora, que seria a carga de 24 quilos, né, que para o Mundial são amadores e elite, né? 24 para o homem, amador, e 32 quilos no elite, né? Foi uma transição, um caminho muito, muito, muito bruto, muito agressivo para mim, porque era muito pouco tempo de preparação, né? Mas, enfim, não deixei a peteca cair e continuei treinando. E vim treinando forte, forte, muito forte, ao longo do ano todo, para, em novembro, né, início de novembro, participar desse Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, né? Na verdade, o Sul-Americano que classificaria para o Mundial. E foi o primeiro evento presencial depois desse ciclo de online por causa da pandemia, né? E a gente teve lá quase 50 atletas, tá, do Brasil todo ali, e a gente foi com 25, mais ou menos 25 pessoas que conseguiram o índice para representar o Brasil em Portugal ano que vem, que deve ser em junho, tá? E, cara, é um ambiente bem, uma energia muito grande, sabe? Porque, tudo bem, pessoas de outro esporte que vivem outro esporte devem achar a mesma coisa do esporte dela, né? Mas o que eu estou vivendo é esse, então dá para dizer com propriedade que é uma energia muito grande, que é um ajudando o outro, sabe? É um competindo com o outro, mas ao mesmo tempo torcendo pelo outro, sabe? E, e conseguir ali me superar, vindo até de uma lesão que eu nem investiguei o que seria, né? Porque 2 meses antes da competição, 2 meses e uma semana antes da data da competição, eu me machuquei aqui na região da costela, não sei o que é, porque eu não investiguei, mas fiquei 5 semanas sem treinar e voltei aos pouquinhos, faltando 4 semanas para o campeonato. Eu treinei só o mês de outubro para competir no início de novembro. Então, assim, cara, foi um trabalho mental muito grande que a própria competição do Clube Esporte ela te exige muito, tá? Principalmente nas provas mais longas, de meia maratona ou maratona, que são 30, 60 minutos, você precisa estar com o teu mental muito fortalecido, sabe? Para aguentar aquele tempo ali. E porque já que o físico tava ficando um pouquinho para trás por causa dessa lesão, então o foco foi muito no meu mental, sabe? Eu tinha total certeza, apesar de não estar treinando como eu deveria, eu tinha total certeza que eu ia conseguir aquele índice lá. E aí não foi diferente, né? Eu não só consegui o índice lá, que eram 290 repetições, mas bati o meu PR lá, né? Cheguei a 359 repetições com um kettlebell de 24 quilos. Consegui a tão esperada classificação lá para o índice para o Mundial, né? Muito E o maneiro, Léo. brasileiro também, porque eu participei do brasileiro também, mas aí foi mais por diversão ali, né? Porque o brasileiro eles colocaram só cargas iniciantes e intermediárias, então era carga de 16 ou 20 quilos. E aí eu fiz uma meia maratona também de 16 quilos, né? De One Arm Long Cycle, né? Que seria o Clean and Jerk, com uma peça só. E aí fui, aí lá foi só para brincar mesmo. Só que eu já estava lá, falei, vamos fazer mais uma aqui. E tinha mais gente, aí fiquei em primeiro, hein, Alan. Essa foi para você. Vou até dedicar a você. Léo, Tinha duas, faz uma. A gente já conversou algumas vezes e eu sempre fico
achando que quem está escutando a gente pode eventualmente não estar entendendo a pegada do esporte. Então, só dá uma breve palhinha, não precisa entrar em todas as categorias, nada disso não, mas só basicamente, igual tem lá no levantamento de peso, você tem dois movimentos, que é o arranco, tirar o peso do chão até acima da cabeça, e o arremesso, que é botar no peito e jogar para cima da cabeça, e o somatório de carga nesses dois pesos, na Olimpíada, faz o campeão. No Campeonato Mundial, você tem o somatório de carga dos dois movimentos, ou o cara que é o campeão de um movimento e um campeão do outro. Acabou. No grosso, é isso o esporte. Então, como é que você resumiria, para quem está escutando ou vendo a gente, o Querobel Esporte, para que ele possa, quando você estiver eventualmente falando de alguma coisa, o cara ter noção do que é, porque tem uma galera que não tem muita noção do que é o Querobel Esporte em si. Tá, isso é bem rapidinho, dá para explicar isso daí. A gente tem, são 3 modalidades, tá? A gente tem o snatch, tá? O Querobel Snatch, esse aí todo mundo conhece. Temos o long cycle, tá? Que seria o clean and jerk, e aí pode ser com 2 ou uma peça só ou 2 peças, tá? E temos o biathlon. O biathlon, ele é o jerk mais o snatch. O atleta faz essas 2 provas no mesmo dia, tá? Com intervalo de 1 hora ali, tá? E aí, na prova de snatch só e na prova de long cycle, clean and jerk, ganha quem fez um número de repetições maior, tá? Repetições válidas, tá? Então, tem que ter muito cuidado com a técnica ali, os pontos de performance que a regra exige ali, tá? Porque se você levantar 250 vezes e só foram válidas 200, são as 200, né? Não é só a quantidade de vezes que você levantou, mas levantou com qualidade, tá? Então, para esses dois, o máximo de repetições válidas que você conseguir. No biatlon, que você faz as 2 provas, jerk, que é só empurrar o kettlebell para cima, e o snatch é o número de repetições do jerk, tá? Somado à metade do número de repetições de snatch, tá? Somou esses 2 valores, quem chegou a uma pontuação maior leva o campeonato, tá? Isso para homem e para mulher, tá? E aí você tem provas de 10 minutos, de 30 minutos, de 60 minutos, tá? Essas são as provas clássicas que a gente tem, né? Então, assim, para quem está escutando a gente, o Querobel Esporte, na verdade, é um esporte de força, de endurance de força, né? É de resistência de força, que você não é um esporte como o levantamento de peso que você está buscando a carga máxima. Você está buscando uma maior quantidade de vezes que o cara consegue fazer com uma determinada carga, né? Fixa, que é alta, mas é uma carga que te permite fazer, isso, né? você está dizendo, 200 repetições, 300 repetições. Uhum. Não, e é exatamente isso. E a intenção do esporte como você tem que chegar ao máximo de repetições possíveis, você tem que usar estratégias para chegar naquilo ali, né? Então passa a ser um esporte que a gente chama que a gente tem que tentar economizar o máximo de energia possível em cada repetição para tentar durar mais, tá? Eu não quero fazer o máximo de força em cada repetição para levantar aquela carga. Eu preciso fazer o mínimo de força, tá? O mínimo de força necessário, tá? Você consegue, eu posso levantar um kettlebell de 16 quilos de diferentes maneiras. Eu posso empurrar muito rápido, muito devagar, não sei o quê, mas eu preciso achar uma maneira que me exija menos, tá? Tanto na posição de descanso quanto na posição de movimentação, que seria o de empurrar, né? Então você tem, por exemplo, a posição de hack, que você apoia o kettlebell aqui na altura do peito, completamente diferente de uma postura de levantamento de peso, né? Que é uma postura bem ereta ali, né? Bem rígida, né? Que tem uma alta demanda energética para sustentar aquela posição ali, né? Então, no primeiro momento, quem olha uma postura de um atleta de kettlebell esporte, acha até um pouco estranho, né? Mas são alguns detalhes técnicos que a gente usa para poder render mais durante a prova. Como você falou, é uma capacidade de força, um outro polo da capacidade de força, né? Justamente de você resistir por mais tempo àquela produção de força ali, né? E junto com isso, a outra coisa que as pessoas não se dão conta também
é que é um trabalho cardiorrespiratório extremamente pesado, né, Léo? Não, demais, né? Demais, demais. Afinal de contas, 16 quilos que seja, cara, você ficar durante 30 minutos balançando aquilo ali, ó, só pra você ter ideia, pra você ver, a galera não é muito, a galera do Kettlebell não é muito normal não, tá? Do Kettlebell Esporte, mais precisamente, tá? Todo final de ano, assim como no CrossFit tem o Murphy, por exemplo, né? Que é uma prova clássica que muitos boxes de CrossFit fazem, né? Final de ano, não sei se é padrão, se todo mundo faz, mas muitas fazem, né? E no Kettlebell Esporte, ele tem uma mania, um tanto quanto doida, de escolher um movimento do Kettlebell Esporte, tá? Qualquer que seja, e no final do ano fazer o número de repetições do ano seguinte, tá? Sem parar. Ou seja, no final do ano agora vão fazer 2.022 repetições de algum movimento do Kettlebell Esporte, tá? E é para você ver como que a pessoa vai ficando maluca, né? No final do ano passado, quando eu vi esse desafio, eu falei, cara, eu não penso nem ficar meia hora com ele. Hoje em dia eu já fico, né? Mas não pensava nem ficar meia hora com ele. Eu falei, cara, só tem retardado nisso, cara. 2.021 repetições, que foi ano passado, ele tá maluco. Esse ano eu já tô cogitando a hipótese de fazer essas 2.022 repetições com o kettlebell de 16, entendeu? No movimento de long cycle. Então tem esse processo aí de lavagem cerebral no kettlebell esporte também. Tá ficando meio doido, sabe, com o negócio. Mas é A legal, ponto de tu falar isso porque a galera em geral acha que o kettlebell é basicamente uma ferramenta de potência, porque o movimento mais conhecido do kettlebell, que foi o que difundiu e tal, é o kettlebell swing no estilo duro, né, o hardstyle, que exige uma produção de potência muito exagerada, e alguma coisa também de força, mas as pessoas não se dão conta de como é o possível você ter um trabalho espetacular do ponto de vista cardiorrespiratório, independente de qual estilo de kettlebell que você está usando, independente de qual movimento que você está usando. Se você criar uma estrutura de treino, você consegue ter uma demanda cardiorrespiratória gigantesca. E isso, muitas vezes, as pessoas passam a treinar assim e essa acaba virando a estratégia de treinamento cardiorrespiratório, né, Léo? Porque você não eu precisa nem de tive uma outra forma complementar, aquilo ali já basta. Aquilo ali, ela não tem a necessidade de você fazer outra coisa, se você não quiser, se não tiver à vontade. há 2 semanas atrás até um amigo meu perguntou, ele falou, Léo, tira uma dúvida aqui. Eu posso usar o kettlebell como um treino cardio? Porque ele queria fazer depois do treino dele lá variar os estímulos de aeróbicos que ele fazia, né? Ele gostava de fazer bike ou corrida, então ele queria mais uma opção. E justamente me fez essa pergunta aí, se ele conseguiria usar o kettlebell com essa finalidade, né? E é o que tu falou agora, você trabalhar com algumas variáveis, né, de treinamento, que aí isso é geral, né, para que a gente tenha isso dentro da nossa profissão ali, né, brincar com as variáveis de treinamento, né, tanto de repetições quanto de intervalo, enfim, qualquer coisa que seja, e brincar também com a combinação de movimentos, né, porque a gente tem inúmeras possibilidades, muito mais do que muitas pessoas imaginam, né? Como a gente já conversou sobre o kettlebell swing, por exemplo. Eu pergunto para as pessoas quantas movimentações diferentes de swing elas conhecem, elas me falam que duas. A maioria me fala uma, duas, três no máximo ali. E você tem muito mais do que isso, né? Então, você tem um repertório, como a Alan falou no começo, você tem um repertório, uma caixa de ferramenta com várias possibilidades ali, te permitem também várias possibilidades de combinação, tá? E facilita esse trabalho cardiovascular ali, tem o cardiorrespiratório, né? Saber brincar com as variáveis e combinação de movimentação, tá? Diferentes. A maravilha disso, Léo, eu já vi você falando sobre isso, é a facilidade de se treinar em qualquer lugar e para certas viagens. É claro que você pegar um kettlebell de 16 e botar na mala não é tão simples assim, mas eu acredito que para o pessoal aí da tribo, da seita, isso já seja até normal, né? Para vocês aí Não, que só querem totalmente. fazer as 2.022 repetições. Mas, de uma maneira geral, para quem... Cara, o cara vai pegar o carro e vai passar o final de semana na Cara, de praia, sei lá. carro, o cara Você não bota anda no sem o carro, kettlebell. Você vai olhar, qualquer um vai entrar no carro, vai ter um kettlebell no carro. Esquece, não tem como não ter. Mas Ninguém você vai tocou viajar no, sem.
Kettlebell? Você tocou até falou uma palavra que eu ia até puxar um assunto depois, né? Quando a gente fala de características do kettlebell, né? Você pergunta para algum profissional, de uma maneira geral, né? De uma maneira, pensando em treinamento, né? De maneira geral, qual é a melhor ferramenta para ele? E a maioria vai falar o kettlebell, né? Aí você pergunta, mas por que o kettlebell? Ele falou, porque é muito versátil. Só que aí o que ele usa de argumento como versátil seria justamente a facilidade, né? Você conseguir levar o kettlebell para qualquer lugar e conseguir usar num pequeno espaço, isso é uma facilidade. Ele não é versátil por causa disso, né? Ele te facilita por ser assim, por ser pequeno e ser fácil de transportar, né? Mas aí, se você pega o significado de versátil, por exemplo, né? A gente vê ali que ele é uma coisa que tem uma utilidade variada, né? Uma das definições de versátil é que tem utilidade variada. E aí você pega um segundo ponto, uma segunda significado da palavra, né? Que se move facilmente. Você pegar no dicionário de Oxford, está lá exatamente isso, que se move facilmente. E aí você, juntando esses dois significados, eu acho que você consegue enxergar ali, cara, todas as possibilidades, as vertentes, os métodos que a ferramenta te possibilita, né? Por que é variada e por que ele te permite se mover facilmente? Porque, cara, você consegue trabalhar tanto com caráter fitness, quanto com caráter esportivo, quanto a metodologia de hardstyle, por exemplo, né, que para mim, tá, ela é diferente do fitness, tá? Tem muita gente que coloca o fitness como hardstyle, mas para mim, hardstyle é uma metodologia e fitness é outra, tá? E aí você tem o freestyle, você tem o juggling, você tem o kettlebell sport, então você tem essa variedade enorme de possibilidades, tá? E somada a isso, a capacidade que um profissional de educação física tem, ou pelo menos deveria ter, de saber explorar uma ferramenta, né? Você olhar para aquilo e falar, pô, de quantas maneiras diferentes eu consigo movimentar aquela peça ali, tá? E aí eu acho que o versátil ele vem muito em cima disso, da capacidade de variar e da capacidade que ele te permite se movimentar, tá? Se a gente pensar no movimento como numa esfera, né, que é uma analogia que eu gosto de fazer, pensa numa esfera, tá? E dentro dessa esfera, pega um pontinho, o centro dela, exatamente o centro. E para quantas direções diferentes você consegue sair daquele centro ali, tá? Então, agora transfere todas essas direções para a movimentação do kettlebell. Você consegue fazer a movimentação em todas essas direções, tá? Então, é um trabalho extremamente funcional, vamos dizer assim, tá? Porque ele não te limita na movimentação, não é para cá, não é para lá, é para qualquer lugar que você se movimenta, tá? E, obviamente, não é de uma maneira assim tão aleatória, né? Você tem algumas diretrizes ali, vamos dizer assim, né? Mas, como recado inicial, acho que é o suficiente essa analogia aí. No curso a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. Bacana. O que as pessoas falam de versatilidade, na verdade, elas estão falando em conveniência. Exatamente. Porque realmente é muito conveniente, é fácil, é a facilidade que você falou de você fazer em qualquer lugar, levar para qualquer lugar, ter em qualquer lugar. E com a pequena variação de carga, você já consegue fazer muita coisa. Às vezes só com um, né, Leão? Já é o Com um só, suficiente. com um só. E aí foi o que a gente falou antes, você brincar com as variáveis que você tem e com as movimentações, porque para um cara, por exemplo, o que eu indico para uma... eu não estou falando nem de kettlebell esporte agora, tá? Mas do treinamento com kettlebell de uma maneira geral. Se uma mulher me pergunta qual kettlebell que eu compro, eu vou indicar para ela 8 ou 12. E um homem, 12 ou 16. Então, assim, você consegue, com essa carga, um exercício ficar extremamente difícil, pesado, e às vezes até não conseguir fazer, tá? E para outros, muito leve, tá? Então, assim, com uma carga, você consegue fazer muita coisa. Tá? Vai ficar muito lógico. Quando a pessoa pensar só em swing, porra, lógico que vai ficar ridículo, né? Um swing com 8 quilos, para a maioria das mulheres até é muito fácil. Como a gente já conversou sobre idoso, né? Sobre ali a faixa etária do Alan, eu consigo usar um kettlebell de 8 quilos facilmente, cara, para um swing, por exemplo, tá? Fica muito leve. Agora, se você pede para alguém empurrar com a mão só, já começa a complicar.
pede para fazer um swing numa direção que ela já não está muito acostumada a se movimentar, também já começa a ficar muito complicado, tá? E aí aumenta, por exemplo, a demanda metabólica. Se é uma direção que ela não está acostumada a fazer, cara, já é uma outra exigência para o corpo dela, já vai entender de uma outra maneira, entendeu? Então, com uma única carga, você consegue brincar bastante ali, cara. Legal, eu acho que isso é o que faz dar mais dessa a real versatilidade que você está falando. Eu estou anotando aqui quantas vezes você menciona a minha idade a cada encontro que a gente tem. Quando chegar em 10, aí a gente vai ter uma conversa, a famosa conversa ao pé da orelha. Mas é respeito, entendeu? Mas Mas não, essa versatilidade que o Léo está falando, ela passa desde você poder fazer padrões de movimentos praticamente todos, se agacha, faz dobradiça, empurra, puxa, e aí, obviamente, que você entendendo do método e praticando muito, como é o caso dele, ele sabe exatamente como é que faz, por exemplo, para empurrar vertical, empurrar horizontal, puxar nas possibilidades diferentes, como é que você faz o trabalho de rotação, controle de flexão, você consegue fazer tudo. O trabalho unilateral, então você tem toda uma versatilidade da ferramenta para exercícios em si, para movimentos em si. E além disso, você ainda consegue, dependendo da maneira como você organiza esses movimentos a metodologia de estímulo-recuperação, você consegue trabalhar ele de maneira mais anaeróbia lática, anaeróbia alática, com um componente maior aeróbio. Você consegue fazer trabalho intervalado, HIIT, contínuo, você faz de tudo. Faz-se de tudo. E é uma pena o que a gente vê muitas vezes nas academias, que é a pessoa usando o kettlebell simplesmente para fazer aquele agachamentinho sumô, usando ele de peso, né? Ele não está usando a ferramenta em si. Se tivesse um saco de feijão ali e você botasse dentro da sacola, o cara ia estar fazendo a mesma coisa. Isso é uma utilização muito precária de uma ferramenta que é tão espetacular. E assim, é engraçado porque é simples, entendeu? O kettlebell, do ponto de vista esportivo, ele demanda você refinar o movimento e isso vai demorar alguns anos para você fazer. Mas na perspectiva de você utilizar a ferramenta para trabalhar o indivíduo na sua amplitude de movimentos funcionais, você pega isso assim. Basta que alguém te oriente e que te dê o caminho. Fala, ó, esse aqui você pode fazer assim, faz assado, a pegada é assim, a segurança nesse movimento, você tem que tomar cuidado com isso. Então, uma vez que você faz isso, e aí o que o Léo falou, a gente encurta muito esse processo fazendo um curso técnico desse, que vai te capacitar a entender rapidamente essas coisas e a maioria delas você já consegue botar para utilizar rápido. E algumas, as mais avançadas, vão te demandar um pouco mais de esforço, que um curso só não vai te dar, ele vai te abrir a cabeça, vai te abrir os olhos para aquilo, mas você vai precisar ainda praticar um pouco para que você possa ter um domínio maior antes de você começar a aplicar com os seus clientes. Mas dentro da perspectiva eu diria, de 98% dos professores, né, Léo, que vai acabar utilizando o kettlebell não como esporte, ainda que ele possa, mas ele acaba utilizando para aplicar com o aluno dele dentro de uma pegada para compor um programa de treinamento que tem outros implementos, tem um TRX, tem uma barra, tem máquina, ele vai usar o que ele puder. E ele acaba usando pouco porque ele não tem um bom entendimento e ele não foi dado a ele ainda a informação adequada de como que ele pode estar usando aquilo. E é muito rico. Não que seja um problema, né? Você pode usar, assim, como eu te falei, se você só tem uma ferramenta só, cara, usa do jeito que você puder. Eu uso ela às vezes como apoio, ponto de apoio para a mão, ponto de apoio para o pé. Enfim, você consegue usar isso, né? Até porque eu dou muita aula em casa, na casa da pessoa. Então, os recursos é só o que eu tenho na mala do meu carro ali, sabe? Então, não que seja proibido, não que não possa, logo que você pode. Só que, assim, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você usa de maneira muito superficial o negócio, né? Já que as possibilidades são infinitas. Perdendo potencial. Um mesmo movimento de empurrar, por exemplo, o kettlebell para cima, se você faz ele com a mão inserida na alça, uma coisa, se você segura ele com a base para cima é outra, se você segura na base dele já é outro estímulo. Então, assim, com 3 maneiras diferentes de segurar o kettlebell, você já mudou completamente o desafio articular, vamos dizer assim, né? A exigência
aquela Se estrutura inclinar o ali. tronco, se rodar o tronco, aí você começa a Pô, brincar não, e aí aí a possibilidade é infinita. Mas assim, a gente já tem uma certa bagagem, né? Falta só a direção, né? A nossa formação nos deu isso tudo ali, né? Com relação à biomecânica, anatomia e tudo mais. Agora, o que falta é refinar, é pegar essa informação, essa direção que, que a gente já tem mastigado e que a ideia é entregar aquilo ali e aplicar muito facilmente, né? O ponto que o Pedro colocou aí para mim, que é o mais importante, eu acho que de vez em quando ainda tem um pouquinho de confusão na nossa profissão, que é a diferença entre o resultado esportivo e a atividade física para a saúde e qualidade de vida da pessoa. O Pedro falou 98% aí, talvez seja um número bem dentro da realidade, é o que a maior parte das pessoas procura. E o professor, ele não necessariamente ele precisa ser um atleta, ele não vai ser um esportista do kettlebell, não precisa ser um esportista de levantamento olímpico, mas ele precisa ter um entendimento básico. Eu só estou, Pedro, repetindo um pouco do que você falou, só exatamente isso. dando uma ênfase aqui nessa diferença que, às vezes, a gente confunde, começa a analisar a aplicação para o nosso aluno do dia a dia, o cara que trabalhou o dia inteiro, que vai chegar cansado, o cara que vem cheio de sono, treinar de manhã para não perder o treino, para ir trabalhar, que está estressado, pô, tem um problema lá com o chefe, tem um problema com os liderados, tem problema com a empresa, com um monte de coisa. E aí você quer pegar o que você aprendeu de esporte, de desempenho, e aplicar 100% naquele cara. Essa diferença é importante ser feita, porque muitas vezes você só precisa usar melhor a ferramenta de maneira mais eficiente, para dar mais verdade para fazer, entre outras coisas, vocês sabem bem o Não, meu viés, entre outras coisas, para fazer o treino ficar mais prazeroso, mais divertido, de uma maneira mais tem uma coisa aí, que deixa eu a só pessoa sai complementar mais aqui para feliz. não perder o fio da meada, que eu já até perdi. O que acontece é que a galera, os professores em geral, ele às vezes olha aquilo ali e fala, cara, não, isso aí não, essa metodologia, isso, isso aí não é para o meu aluno, não, isso aí não é para mim. E ele não podia estar mais longe da realidade. É, ele Equivocado. desperdiça uma oportunidade espetacular de tá aprendendo uma outra coisa que pode eventualmente é, ser base do treinamento de todos os alunos dele, mas ou então não, que simplesmente vai ser a salvação de um aluno que não consegue fazer, não gosta de fazer nada, e para aquilo ali eventualmente se encontrou, né? Então, se o cara tem uma bagagem dessa, o ferramental dele de exercícios é maior, ele consegue atuar de uma maneira mais abrangente, atendendo todo mundo e tentando encontrar para as pessoas, para cada um, aquilo que para ela faz mais sentido, que tem mais a ver com o que ela gosta e, consequentemente, ela vai gerar mais aderência e resultado no longo prazo com programas de treinamento. Eu acho que quanto Isso. mais ferramentas a gente tem dentro da nossa caixa, ali, melhor, né, cara? E você vai usar, vai pegar cada uma de acordo com a necessidade, com o que você tem, né? E aí, até no que você falou ali, Alan, de uma condição de um aluno que chega, né, com o seu trabalho muito estressado, isso, aquilo, não sei o quê, tem todo aquele problema, aquele caos do dia a dia, né? E a gente na live falou, por exemplo, do treinamento comentou, né, no treinamento com kettlebell para idosos, né, que é uma possibilidade, né, é uma realidade. A gente pode, por exemplo, fazer uma aula inteira só de mobilidade, só de alongamento, usando o kettlebell. É uma possibilidade. Ela não é uma ferramenta só para o estresse fisiológico, o estresse muscular, né? Você consegue fazer trabalhos bem pontuais de mobilidade, por exemplo, estabilidade, uma coisa bem mais tranquila, vamos dizer assim, né? E mais uma vez, se você tem essa ferramenta dentro da tua caixa ali, né, cara, é sempre importante a depender do aluno que você tem, né? Porque eu até comentei com uma aluna minha hoje, né, e não só no Pilates, mas até no aluno de personal, né? Às vezes você programa todo um treino para ele, né? Você está lá com o seu aluno, aquele aluno lá, vou fazer isso, aquilo. Ele chega no dia para você, antes de começar, ela fala assim, porra, hoje eu tô com uma preguiça. Pô, hoje eu tô com uma dor aqui. Pô, hoje eu não quero suar.
Poxa, eu não quero isso, não sei. Aí o teu planejamento, cara, ele foi pelo ralo, mas você acabou. E aí você, ó, se vira ali para tentar atender aquela demanda, aquela necessidade ali, tá? E aí você vai lá, ó, na tua caixinha de ferramentas e direciona, muda o foco da tua aula ali, entendeu? E eu falei isso porque hoje mesmo eu tive no treino de hoje, tive uma situação dessa, né, de um planejamento que era para fazer o aluno suar bastante, ela não queria suar, não ia lavar o cabelo, tem dessas coisas, né? Não ia lavar o cabelo, então não queria suar muito. Então, ó, eu voltei todo o treinamento só com kettlebell, num trabalho de mobilidade, por exemplo. 50 minutos dando aula de mobilidade usando o kettlebell, tá? Então é isso. Saber explorar, saber usar a ferramenta vai te aumentar muito o teu leque ali, cara. Perfeito, Léo, perfeito. Ô, Pedro, embora a gente tenha falado bastante aqui do curso, essa era uma resenha especificamente para falar da importância da ferramenta Kettlebell na prescrição, né, na atividade física, na educação física. Eu acho que a gente atingiu esse objetivo. Eu queria desafiar o Léo para a gente fazer uma nova resenha com algumas dicas mais práticas para ser a parte 2 dessa resenha que a gente não tinha combinado. Estou combinando aqui. No meio da gravação não vai ter edição, então você não vai poder dizer que não. Então Essa vai ter que ter pauta. Nessa vai ter que ter pauta. Essa tem que ter pauta. Aí você se vira aí com o Pedro. Vou esperar mandar. Mas eu acho que você deu um excelente recado aqui do quanto é importante, o quanto essa ferramenta ela vai um pouquinho além de só ser uma facilidade, de só ser uma conveniência. Ela também é uma conveniência, mas acima de tudo ela traz uma versatilidade enorme para a nossa prescrição, e você terminou com um exemplo primoroso aí de 50 minutos de mobilidade. Acho que eu estou precisando dessa aula aí, depois a gente vai ter que conversar. Pedrão, considerações finais aí para a gente deixar o Léo finalizar? Super contente de ter o Léo aqui, satisfeitíssimo com nossa resenha, apesar de não ter pauta, ela saiu extremamente organizada e tocamos em todos os aspectos importantes que a gente gostaria que tocasse. Então, só agradecer aí o Djokovic. O Pedro, ele mandou uma mensagem para mim hoje. Qual é a pauta? Eu falei, a gente vai pedir para você contar a sua história. Aí ele falou, pô, sua resposta foi melhor que a do Pedro. Aí mandou a figurinha que você mandou para ele. Tá, o cara batendo no ombro assim, ó. Essa é a pauta, amigo. Aí eu falei para ele, pô, a resposta do Pedro foi melhor do que a minha. Que é isso outra que vez, é a resenha, Léo. Da outra vez, foi o macaquinho batendo no ombro. Assim, a pauta é sempre uma figurinha, cara. Mas a próxima, só de sacanagem, ele vai investir um tempinho com você, fazendo uma pauta bacana, que é para a gente dar dicas mais práticas. Então, vou até deixar para a próxima ali. Já tá tudo anotado aqui. Então, beleza. Então, tu já manda para aprovação do mestre e a gente se encontra daqui a uma semana para fazer. Eu já determinei até a data. Daqui a uma semana a gente faz a Kettlebell 2. Agora, esse vai ser a versatilidade e a conveniência da ferramenta, e a próxima, dicas práticas do mestre Léo. Léo, muito obrigado pelas palavras finais aí e nos vemos na próxima. O meu finalmente aqui é sempre agradecendo, né, a oportunidade de poder fazer parte de um projeto desses dois aí, de vocês dois, que são minha referência maior na educação física, né? Então é sempre uma satisfação muito grande. Obrigado mais uma vez. A próxima pauta é minha, graças a Deus. E fechou. Valeu, um abraço. Valeu. Boa noite para vocês e um beijão para todos aí.